O que é a árvore filogenética? A árvore filogenética do reino animal é uma representação visual das relações evolutivas entre os diferentes grupos de organismos animais. Ela é baseada em estudos científicos que investigam características anatômicas, embriológicas, genéticas e moleculares das espécies. Essa árvore mostra como os animais estão relacionados entre si e como evoluíram ao longo do tempo. Essas representações devem ser lidas da base para as pontas, sendo a base a história mais antiga e as pontas a história mais recente daquele táxon. As árvores filogenéticas são formadas frequentemente por uma série de dicotômias ou pontos de ramificação de duas vias, nos quais as linhagens se divergem, ou seja, onde ocorre uma especiação. No topo da árvore está o reino animal, que engloba todos os animais existentes. A partir do reino, a árvore se ramifica em vários filos, que são grandes grupos taxonômicos. Cada filo representa uma linhagem distinta de animais e possui características específicas. Aqui estão os principais filos do reino animal. Filo Porífera, também conhecido como esponjas, é um grupo de animais aquáticos, simples e primitivos. As esponjas são caracterizadas pela falta de tecido verdadeiros e órgãos, diferenciando-os. Em vez disso, elas são constituídas por uma estrutura multicelular perfurada e porosa, através da qual a água flui. As esponjas são encontradas em uma variedade de habitats aquáticos, desde a água doce até oceanos, e podem ter uma variedade de formas, como galhos, cilindros ou vasos. Eles se alimentam filtrando as partículas orgânicas na água que circulam por seus corpos. Embora as esponjas sejam simples animais, elas desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos. Eles fornecem habitat e abrigo para outros organismos, e alguns de seus compostos químicos têm mostrado propriedades farmacológicas e biotecnológicas promissoras. Filoquinidária, os quinidários. O Filoquinidária refere-se a um grupo de animais aquáticos que inclui medusas, corais, anêmonas do mar e de hidras também. Os quinidários, eles são caracterizados por ter células urticantes. Essas células, elas são especializadas e são chamadas de quinidócitos. Os quinidócitos, eles vão permitir a captura de presas e a eles se defenderem também. Os quinidários, eles podem ter duas formas principais de corpo. A forma pólipo, que é séssil e tem forma de tubo com tentáculos na sua parte superior. E a forma de medusa, que é livre nadadora e tem forma de sino com tentáculos pendurados. Estes animais, eles são encontrados nos oceanos de todo o mundo e eles exibem uma grande diversidade, tanto em termos de tamanho, de forma, de cores. E alguns quinidários, como os corais, por exemplo, eles formam recifes. Esses recifes, eles abrigam uma grande quantidade de biodiversidade marinha. Filo dos plateumintos. O filo Platyhelminths, também conhecido como plateumintos, é um grupo de animais que inclui planárias, tênias e trematodos. Os plateumintos são animais aquáticos ou terrestres que se caracterizam pelo seu corpo plano e alongado. Esses animais não têm cavidade corporal e seu sistema digestivo é incompleto, o que significa eles têm uma única abertura para a ingestão de alimentos e eliminação de resíduos. Algumas espécies de plateumintos são de vida livre, enquanto outras são parasitas. As planárias são plateumintos de vida livre que se encontram em ambientes aquáticos, doces e marinhos. As tênias e os trematodos são plateumintos parasitas que podem infectar vertebrados, incluindo seres humanos. Embora os plateumintos sejam animais simples em comparação com os outros grupos, alguns têm características surpreendentes. Por exemplo, as tênias têm um sistema reprodutivo complexo com diferentes estágios de desenvolvimento e podem ter ciclos de vida complexos envolvendo múltiplas espécies hospedeiras. Filonematoda ou nematóides. O grupo Filonematoda refere-se a um grupo de animais que são conhecidos como nematóides ou vermes redondos. Os nematóides são um grupo extremamente diversificado e abundante que se encontra em quase todos os ambientes, do solo aos oceanos e das montanhas às profundezas da natureza. Estes animais são de corpo alongado e cilíndrico e têm uma cobertura protetora externa chamada de cutícula. Os nematóides desempenham vários papéis nos ecossistemas. Alguns são de vida livre e se alimentam de matéria orgânica no solo,
contribuindo para a decomposição e ciclagem de nutrientes. Outros nematóides são parasitas de plantas, animais e até humanos, causando doenças e afetando a produtividade agrícola. Apesar de suas aparentes simplicidade, os nematóides evoluíram para se adaptarem a uma ampla gama de nichos ecológicos e exibem uma notável diversidade em sua estrutura e função. O seu estudo é importante, tanto em termos de ecologia como de saúde humana. Filo Annelida, Annelidios. O filo Annelida refere-se a um grupo de animais conhecidos como anelídeos ou vermes segmentados. Os anelídeos são organismos bilaterais que se caracterizam por ter um corpo dividido em segmentos repetitivos. Esses animais exibem uma grande diversidade de formas e tamanhos. Alguns dos anelídeos são marinhos, como minhocas e sanguessugas, enquanto outros são de água doce ou terrestres. Os anelídeos têm um sistema digestivo completo, com uma boca em uma extremidade e um ânus na outra. Muitos deles têm estruturas especializadas para a locomoção, como porcas ou parapódios, que permitem se deslocar e se ancorar no seu ambiente. Alguns anelídeos têm sistemas circulatórios fechados, como as minhocas, enquanto outros, como as sanguessugas, têm sistemas circulatórios abertos. Também podem apresentar órgãos sensoriais simples, como olhos e antenas. Filomolusca. O filomolusca refere-se ao amplo grupo de animais que inclui moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole que se caracterizam por ter uma concha calcária protetora na maioria dos casos. Os moluscos apresentam uma grande diversidade em termos de formas e tamanhos. Alguns exemplos comuns de moluscos incluem caracóis, amenjoas, lulas e polvos. Além disso, há moluscos que perderam sua concha ou não têm de todo, como os nudibrancos marinhos. Os moluscos têm um corpo macio com uma cabeça, um pé muscular e uma massa visceral, que contém os órgãos internos. Em geral, apresentam uma estrutura chamada rádula, uma espécie de língua dentada usada para raspar e capturar alimentos. Além da sua diversidade de formas, os moluscos desempenham vários papéis ecológicos. Alguns são herbívoros, outros carnívoros e outros se alimentam de partículas em suspensão. Também são importantes na cadeia alimentar e na formação de habitats, como os recifes de ostras. Filo Artrópoda. O filo Artrópoda refere-se a um grupo diversificado e numeroso de animais, que conclui os artrópodes. Os artrópodes são o maior e mais bem-sucedido grupo animal, em termos de diversidade de espécie e adaptabilidade a diferentes habitats. Os artrópodes são caracterizados por terem um exoesqueleto quitinioso, um corpo segmentado e apêndices articuladas. Incluem animais como insetos, aracnídeos, crustáceos e miriápodes. Os artrópodes desempenham uma grande variedade de papéis ecológicos. Muitos são predadores herbívoros ou se alimentam de matéria em decomposição. Alguns artrópodes, como abelhas e borboletas, são importantes polinizadores, enquanto outros, como as térmitas, desempenham funções chaves na decomposição da matéria vegetal. Filo Equinodermata. O filo Equinodermata refere-se a um grupo de animais marinhos que inclui os equinodermos. Os equinodermos são conhecidos por suas características únicas, como sua simetria pentarradial e seu sistema aquífero. Os equinodermos apresentam uma diversidade de formas e espécies, incluindo estrelas do mar, ouriços do mar, pepinos do mar, lírios do mar e ofiuras. Todos eles compartilham uma estrutura corporal característica que se baseia em um sistema de placas calcárias em sua pele. Os equinodermos possuem numerosos tubos ou condutas cheias de água, conhecido como pés ambulacriais, que utilizam para locomoção e captura de alimentos. Esses animais se alimentam de diferentes maneiras, desde a predação até a filtração de partículas em suspensão na água. Alguns equinodermos, como as estrelas do mar, têm a capacidade de regenerar partes de seu corpo se as perderem, o que é uma adaptação única. Além disso, os ouriços do mar possuem espinhos que os protegem dos predadores e que podem ser venenosos em algumas espécies. Filo Chordata, cordados. O filo Chordata refere-se a um grupo de animais que inclui os cordados. Os cordados são um grupo diversificado que vai desde peixes e anfíbios até aves e mamíferos, incluindo seres humanos.
Os cordados são caracterizados por ter algumas características distintas na sua estrutura corporal. Essas características incluem uma notocorda, que é uma estrutura flexível e de suporte encontrado no estágio embrionário e em alguns grupos de cordados adultos, como peixes cartilaginosos e anfíbios. Além disso, eles têm um tubo nervoso dorsal, que se torna a medula espinhal nos vertebrados. Também possuem fendas faríngeas, que são aberturas na garganta que desempenham diferentes funções em diferentes grupos de cordados. Os cordados são encontrados em uma grande variedade de habitats, desde os oceanos até as florestas e os desertos. Podem ser de vida aquática ou terrestre, e seu tamanho e forma variam enormemente. Os cordados desempenham um papel crucial no ecossistema e na vida na Terra em geral. Peixes e outros animais marinhos fornecem alimentos para muitas outras espécies, enquanto os mamíferos, incluindo os seres humanos, desenvolveram uma ampla gama de adaptações para sobreviver e prosperar em diferentes ambientes.